Vida. O que significa vida? Qual é o sentido da vida? Jesus nos ensina em João 15 que ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a vida pelos seus próprios amigos. Essa atitude de alteridade é o segredo da vida. É assim que a mãe vive quando ela vai ter o seu filho. É assim que semeamos e produzimos, desde o princípio foi assim. Portanto, se você busca vida, entenda que ela existe a partir da sua entrega, da sua semeadura, do seu dedicar-se tanto ao Senhor da vida, como àqueles que também têm vida da parte de Deus. Família IBNU, bem-vindos! Hoje é dia de celebrar, então vamos juntos para a nossa celebração e fique conosco durante todo esse dia. Separará
Gratidão. A palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças. Quantas vezes a gente se lembra de dar graças a Deus por tudo, pela nossa vida, pelo nosso sustento, pela nossa saúde, a nossa casa, a nossa família. Como é bom a gente trazer à memória o que nos dá esperança, e essa gratidão nos faz nos conectar mais com Deus. Por isso, vamos sempre nos lembrar de nos agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos no dia a dia, e por isso louvar a Deus a todos os dias. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Olá, que alegria estarmos aqui mais um domingo celebrando o nosso Deus, esse Deus que tem feito tanto por nós, que tem transformado as nossas vidas e que tem o poder de fazer muito além daquilo que nós podemos imaginar. Quero te convidar aqui agora para esse momento de intercessão. Vamos orar juntos, agradecendo a Deus e pedindo a Ele por aquelas questões que nós não podemos mudar. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é soberano, o Senhor reina, Pai, no universo, e o Senhor cuida das nossas vidas. Como é bom sermos instrumentos nas Tuas mãos para cumprir o Teu propósito, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, eu venho te pedir por aquelas pessoas que têm necessidades, Pai, as necessidades familiares, questões de saúde, questões financeiras,
aquelas pessoas que estão sendo atingidas, sendo afetadas por esses conflitos, essas guerras que estão acontecendo no cenário internacional. Pai, nós pedimos a Tua misericórdia sobre essas vidas, que essas situações, Pai, sejam administradas da melhor forma possível. Pedimos, Pai, que o Senhor venha sobre o coração de cada um que está aqui acompanhando essa celebração, que possamos nos alegrar juntos e agradecer e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida das nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, e depois de passar esse tempo louvando a Deus e participando desses momentos tão preciosos de oração, de intercessão, de comunhão, agora a gente vai refletir um pouco sobre a mensagem do texto bíblico para a nossa vida. Eu queria começar com uma pergunta para você. Você crê em Jesus? Você tem fé? Como isso impacta a sua vida? Que diferença ou que impacto isso tem no seu dia a dia? Uma expressão que a gente ouve muito hoje em dia é a expressão pessoa de fé, uma pessoa de fé.
A gente ouve bastante as pessoas dizerem assim: fulano é uma pessoa de fé, Beltrano não é uma pessoa de fé. Ou então uma pergunta assim: você se considera uma pessoa de fé? Mas o que será que isso quer dizer? O que será que isso representa na vida prática, no dia a dia das pessoas? Para muita gente, ter fé quer dizer alguma coisa relacionada à mente, quer dizer alguma coisa mental, intelectual. Pensar muito a respeito de todos os detalhes teológicos, tentar desenvolver um entendimento completo daquilo que é a matéria dos livros de teologia. Geralmente essas pessoas têm uma preocupação quase que infinita com esses detalhes, né? E não só nesse desenvolvimento dos detalhes, nesse desenvolvimento dessa intelectualidade, digamos assim, mas também tentando convencer as outras pessoas, tem uma preocupação em convencer as outras pessoas de todos os detalhes em que elas creem. Essas pessoas se lançam, então, numa espécie de missão, de convencer as outras pessoas de pensar como elas. E a questão é que, embora isso seja relevante, embora o conhecimento da teologia seja algo importante, seja algo relevante, a minha salvação, a minha justiça diante de Deus, a minha justificação diante de Deus, não pode ser medida, não pode ser quantificada e muito menos definida em termos da qualidade do meu desenvolvimento, da minha capacidade intelectual. Até porque, maior que seja essa minha capacidade, eu tenho limitações como ser humano. E é impossível, por mais que eu tente, né, as minhas limitações físicas, as minhas limitações intelectuais, as minhas limitações de espaço e tempo, fazem que seja impossível um ser finito abraçar, englobar, abarcar o ser infinito. Outro grupo de pessoas pensa que ter fé tenha a ver com alguma coisa emocional. É preciso sentir, e é preciso sentir muito, é preciso sentir com muita intensidade. A nossa capacidade de usar os sentidos é fantástica. É fenomenal o jeito que a gente usa os nossos sentidos para perceber o mundo, para entender as coisas que nos cercam, para relacionar as coisas, para quantificar as coisas, relacionar, categorizar, aprender. Tudo isso tem a ver com os nossos sentidos. Tudo isso está relacionado também às nossas emoções, à nossa afetividade. Existem muitos estudos que falam sobre a influência das nossas emoções, da nossa afetividade em várias áreas da vida. No estudo, na aprendizagem, no trabalho, nas interações que a gente tem com as pessoas, sejam essas interações oficiais ou não, né? Sejam interações pessoais, formais ou não. E é claro que no contexto da fé não seria diferente. As nossas emoções também têm um papel bastante importante, mas muitas vezes esse papel importante das nossas emoções, as nossas emoções acabam sendo manipuladas, e acabam sendo manipuladas para a indução de certas atitudes, percepções e até mesmo ações, infelizmente. E aqui, novamente, atenção, eu não estou dizendo que não seja possível a gente não sentir, não seja possível a gente sentir fisicamente o cuidado de Deus, uma emoção ao perceber, ao pensar sobre o cuidado de Deus conosco, a sentir a presença de Deus fisicamente. Tudo isso é possível, mas o que eu estou dizendo é que isso não serve para definir
e para quantificar a minha fé. Isso não define a minha justiça ou a minha justificação diante de Deus. Além desses dois grupos que nós mencionamos, existe ainda um terceiro, que acha que ter fé, ser uma pessoa de fé, está relacionado a hábitos, a ações habituais, está relacionado ao cumprimento de certos ritos, certas ações repetitivas. Frequentar um determinado lugar, dizer determinadas palavras, cumprir determinados ritos ou rituais, repetir fórmulas e tradições, e geralmente isso acontece de maneira mecânica. E quando a gente pergunta para a pessoa, é bastante comum ela dizer, bom, eu faço isso porque todo mundo faz, ou porque todo mundo que eu conheço faz, ou nem sei exatamente explicar por que é que eu faço essas coisas. Às vezes dizem assim, eu faço porque alguém espera que eu faça isso, né? A minha liderança espera que eu faça isso, a minha família espera que eu faça essas coisas. É uma tradição. A questão é que, além de esse tipo de pensamento, esse tipo de abordagem à fé ser bastante desgastante com o passar dos meses e dos anos, né, isso acaba trazendo um desgaste muito grande para a pessoa, isso também acaba abrindo a porta para diversas formas de legalismo, que é quando regras são instituídas com um fim nelas mesmas, né? O fim dessas regras está nelas mesmas. E o cumprimento dessas regras traz a glória não para Deus, mas para a pessoa que cumpre essas regras, né? Então, a pessoa que cumpre fielmente essas regras, ela é vista de maneira especial, ela é vista de uma maneira diferenciada. E, de fato, a glória, então, não vai para Deus, vai para essa pessoa. É interessante a gente perceber que esse tipo de abordagem está bastante relacionado ao estereótipo, né, do crente, né, da pessoa que tem fé, e é bastante criticado, especialmente fora do contexto cristão. Né? É bastante comum a gente ver esse tipo de estereótipo, uma pessoa com esse tipo de perfil estereotipado sendo criticada, sendo ridicularizada até. Mas e você? Será que você se identifica com um desses grupos? E o que será que o texto bíblico tem a nos dizer a esse respeito? O que será que a Bíblia nos fala sobre essas abordagens à fé, ou talvez outras abordagens à fé? E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, é sobre isso que nós vamos refletir hoje. E uma das explicações, talvez a explicação mais extensa e mais bem elaborada, está na carta de Paulo aos Romanos. Aliás, essa que é considerada a principal carta paulina pelo seu perfil, pela sua extensão e pelo seu conteúdo, e que foi escrita pelo apóstolo Paulo, ali provavelmente em Corinto, na sua terceira viagem missionária, ali por volta do ano 57, escrevendo a igreja de Roma. É importante a gente pensar nesse contexto histórico, né? Roma, na época, era a capital do império mais poderoso conhecido, era a sede praticamente do mundo, e de acordo com algumas estimativas, Roma já tinha ali no primeiro século, no decorrer do primeiro século, chegado a 1 milhão de habitantes, o que é um número, para a época, muito expressivo. Era uma cidade de importância muito grande. E a igreja em Roma era composta tanto por judeus como por gentios. E é nesse contexto, né, é para esse grupo de pessoas que Paulo então escreve explicando sobre a justiça de Deus aplicada ao ser humano. Nessa carta,
Paulo constrói um tratado falando acerca de como a justiça de Deus alcança o homem. E essa carta está, então, organizada, está elaborada em 2 seções principais. A primeira seção, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, é uma seção mais doutrinária, tem um enfoque mais doutrinário para esse tema da justificação aplicada por Deus ao ser humano. E a segunda parte, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16, trata desse mesmo tema com um enfoque prático, com um enfoque das consequências, o impacto dessa justificação na vida prática do ser humano. Então, quando nós chegamos a Romanos 12, nós já sabemos diversas coisas sobre a salvação pela graça mediante a fé, sobre o papel da lei e a impossibilidade da autojustificação do ser humano, a universalidade do alcance da graça, quer dizer, ela alcança tanto a judeus como aos gentios, a soberania de Deus, a centralidade da obra salvífica de Cristo. Nós já sabemos sobre esses temas. E então chega o capítulo 12, que nós vamos ler nesse momento. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O capítulo 12
já começa com uma palavra muito importante. A palavra portanto. Essa palavra não está aí à toa. Em análise textual, a gente chama esse tipo de palavra de conectivo. E é um conectivo porque conecta ideias expressas no texto. E, portanto, tem a ideia, traz a ideia, conecta as ideias, trazendo esse pensamento de conclusão, de resultado. Agora, conclusão de quê? Resultado de quê? É por isso que a gente não deve ler os textos de maneira isolada. Essa palavrinha, portanto, faz o link com tudo aquilo que veio na primeira parte da carta, tudo aquilo que a gente mencionou anteriormente. Então, essa palavrinha, portanto, marca o início dessa segunda sessão que expressa o resultado da justificação do ser humano, da aplicação da justiça de Deus ao homem. Nessa parte, Paulo vai falar sobre os efeitos da fé, os efeitos práticos, né? Qual é a importância prática dessa justificação, dessa que é creditada por Deus ao homem pela fé. Mas isso não é um novo tema. A divisão do livro não é justificação na primeira parte e vida cristã na segunda parte. Uma parte está ligada à outra, são dois enfoques diferentes do mesmo tema, do tema da fé, da justificação e seu impacto na vida do crente. A justificação nos traz consequências e responsabilidades. E é isso que a gente vê aqui nos versículos 1 e 2. Quem foi encontrado por essa graça salvadora de Deus é impactado de tal maneira que deve passar a oferecer algo não externo, não um animal, um produto, mas a si mesmo. Deve oferecer a si mesmo como um sacrifício a Deus. A própria vida passa a ser oferecida e consagrada a Deus. E o que isso quer dizer? Quando a gente pensa em sacrifício de animais, a gente pensa na morte, né? De certa maneira, a morte está sendo ali apresentada. Mas no sacrifício vivo, na apresentação da nossa vida como um sacrifício vivo a Deus, a nossa vida inteira é consagrada, é colocada diante de Deus, em serviço. E é justamente que Paulo chama aqui de o culto racional, né? Essa expressão aí tão repetida por muitas pessoas, na verdade tem o sentido de um culto que tem razão, no sentido de um culto que é completo, que é ordenado adequadamente, que é genuíno, que é verdadeiro. E isso acontece porque a justificação que é atribuída ao homem por Deus opera uma transformação total, uma mudança de paradigma, como as pessoas gostam de dizer, uma mudança de rumo. E é justamente por isso que já não faz mais sentido eu me amoldar aos padrões dos valores do mundo, porque esses valores se opõem a Deus. E, por outro lado, eu sou constantemente renovado na minha mente, no meu entendimento e também nos meus relacionamentos. E isso é o que me alinha à vontade de Deus. E o versículo 3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Alguém poderia estar pensando assim: nossa, eu fui encontrado pela graça de Deus, eu fui justificado, estou sendo santificado pela obra do Espírito, eu vivo como um sacrifício vivo, nossa, eu sou o máximo. E aí chega esse versículo
justamente para falar contra esse tipo de pensamento e de abordagem, né? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Tudo isso que aconteceu na minha vida precisa se refletir na maneira como eu olho para o outro. A minha postura como cristão não pode ser umbigocêntrica. Esse é um termo que, né, tem sido usado bastante aí hoje em dia. E nada mais, pensando, né, nisso, nada mais revolucionário do que isso não pode haver. Porque em tempos difíceis, né, muitas vezes os limites éticos e morais parecem que nem existem, né? Às vezes a gente vê as pessoas numa busca tão desenfreada por vantagens, né, a famosa lei de Gerson, né, que não se amoldar a esse padrão é justamente eu não me considerar o centro do universo. É eu poder olhar em volta e não só olhar, mas ver, enxergar o outro. Dos versículos de 5 a 8, nós temos que ainda uma extensão disso. Não só eu preciso olhar em volta e enxergar o outro, mas eu preciso servi-lo. Eu preciso expressar isso que aconteceu com a minha vida, essa minha oferta, né, da minha vida como um sacrifício vivo, ela é expressa em enxergar o outro e servir esse outro. Deus me encontrou, me salvou, me justificou e me santifica e me deu dons e habilidades para que eu use na comunidade de fé. Sim, exatamente isso, comunidade. Lembra do umbigocentrismo? Pois é. O evangelho não é uma experiência, uma prática individual. Se a minha vida está no altar, oferecida a Deus como um sacrifício vivo, os meus dons e habilidades eles precisam ser oferecidos em serviço, edificando o corpo que é a igreja. É interessante que esse direcionamento bíblico ele foi importante tanto no contexto dos primeiros séculos como é hoje. Lá nos primeiros séculos, o gnosticismo, por exemplo, pregava que a pessoa devia buscar um conhecimento especial para que ela mesma se tornasse especial, para que ela mesma se tornasse, galgasse novos, digamos, postos, né, na experiência religiosa. E com isso havia bastante dissensão entre as pessoas, havia bastante briga, havia uma ruptura muito grande nessa vida em comunidade. E hoje em dia também, muitas vezes, a gente vê algumas pessoas lendo essa porção da Bíblia, imaginando que o serviço não é para elas, né? As pessoas dizem coisas do tipo, tudo bem, aqui fala sobre serviço, eu devo servir, mas isso é para algumas pessoas específicas, né? Para as pessoas que estão lá, que trabalham lá na liderança, né? Isso não é para mim. A minha função aqui é simplesmente fazer número, fazer coro e esquentar a cadeira. O texto bíblico nos diz exatamente o contrário, né? O texto bíblico nos ensina que essa pessoa que foi justificada, que foi transformada, que teve tudo isso de tão maravilhoso e tão grandioso acontecendo em sua vida, pela graça de Deus, precisa se oferecer no altar e, ato contínuo, servir o seu irmão, servir o seu próximo. E ainda tem mais. Nos versículos 9 e 10, diz que eu não devo só servir o meu irmão, mas eu devo amar o meu irmão. Amar o meu irmão, como tal. Mesmo numa cultura como a nossa, em que as relações interpessoais são bastante importantes, né, formam essa base relevante
da nossa identidade cultural, esse tópico de amar o meu próximo, de amar o meu irmão, não parece ser uma tarefa muito fácil na prática. Talvez mais fácil de dizer, não tão fácil na prática, né? Quem nunca ouviu uma expressão, uma frase do tipo, eu te amo com o amor de Jesus, né? E algumas pessoas até talvez gostariam de completar essa frase com o amor de Jesus, né? Porque meu mesmo não dá, eu vou ficar devendo. Ou então alguma outra expressão como você é importante para Deus, né? Então, esse tipo de situação, esse tipo de frase, esse tipo de postura mostra que amar o meu irmão como tal não é uma tarefa tão fácil na prática, na convivência do dia a dia, é que o calo aperta e as coisas ficam um pouco mais complicadas, mais complexas do que elas parecem quando só faladas. Além disso, eu devo me dedicar ao meu irmão, servindo ao meu irmão com amor, e não procurar holofote para mim, não procurar chamar atenção para mim. Isso é bastante importante bastante interessante a gente ver, especialmente em momentos tão difíceis como esses que a gente vive hoje em dia, em que parece que o respeito é uma outra atitude que está em falta, né, numa sociedade umbigocêntrica que vive ali segundo as leis de Gerson, como a gente estava falando anteriormente. Os versículos de 11 a 13 falam sobre capricho e cuidado no serviço. Agora, quem poderia imaginar? Além disso, além de eu servir com amor, eu preciso servir de maneira caprichosa, de maneira dedicada. E eu preciso também ter esperança. Eu preciso ter paciência. Eu preciso ter uma oração constante. Eu preciso perseverar na oração e compartilhar daquilo que eu tenho com os meus irmãos que estão em necessidade. Que desafio! Que grande desafio! E lendo isso aqui, a gente vai tendo noção dessa dimensão, a gente vai entendendo como é difícil, né? Como seria difícil impossível, né? Praticamente impossível, essa vida cristã sem estar na comunidade, sem estar ao lado de outras pessoas, né? A vida cristã pressupõe a pessoa que teve toda essa maravilhosa transformação, toda essa maravilhosa justificação dada por Deus, essa salvação, essa santificação, essa justificação, precisa estar numa comunidade para expressar tudo isso, para que tudo isso ganhe corpo, para que tudo isso seja concretizado nesse convívio do dia a dia. Agora, os versos 14 e 15 me dizem algo ainda mais difícil. Dizem que eu devo amar o meu irmão, ok? Mas que eu devo também abençoar os que me perseguem. E aí, se amar o meu irmão já é uma tarefa que no dia a dia traz os seus desafios, quanto mais abençoar aqueles que me perseguem. Amar o meu inimigo, fazer o bem, servir ao meu inimigo. Ainda uma, como diz o outro, né? Aí é outro patamar. E além disso, eu preciso, além de amar o meu irmão e também fazer o bem, abençoar o meu inimigo, eu preciso sorrir com os que estão sorrindo, eu preciso chorar com os que estão chorando, eu preciso me compadecer, eu preciso ter essa empatia com o outro, né? E eu preciso estar atento àquilo que se passa
ao meu redor. E mesmo que essa pessoa que está próxima a mim, essa pessoa que está ao meu redor e que, com que eu tenho contato, mesmo que essa pessoa não tenha nada para me oferecer, mesmo que essa pessoa tenha menos para me oferecer do que eu a ela, eu preciso estar disposto a me associar a essa pessoa, estar junto, a caminhar junto dessa pessoa. Eu não devo só procurar andar com pessoas que possam me dar algum tipo de vantagem, algum tipo de... possam me abençoar de alguma forma ou de outra. Mas eu também preciso estar disposto a ser bênção na vida de uma pessoa que talvez não possa me retribuir. E o capítulo termina nos versículos de 17 a 21, retomando a ideia de abençoar o meu inimigo, abençoar uma pessoa que se opõe a mim. A vingança é proibida, eu não posso, eu não devo me vingar, porque eu não tenho condições de fazer o juízo de maneira adequada, de maneira correta, de maneira perfeita, como Deus pode fazer. Então eu não posso, essa é uma outra questão que eu preciso me abster, e em me abstendo eu estou saindo do padrão, eu estou deixando de me amoldar aos padrões desse mundo. Quando o mundo diz, se alguém te deu um golpe, você vai lá e dá 2. Então isso é o que as pessoas geralmente ensinam no mundo, no dia a dia. Mas o que a palavra, o texto bíblico diz pra gente é justamente o contrário, que eu devo fazer o bem, eu devo abençoar essa pessoa que me persegue, essa pessoa que se opõe a mim, porque isso pode ser uma chance, pode ser uma circunstância em que esse meu inimigo seja recuperado. Eu posso recuperar, transformar esse inimigo em pessoa próxima, em pessoa amiga, quando eu faço por esse inimigo algo de bom. Quando eu abençoo, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se você puder fazer alguém por essa pessoa que persegue você, você faça. E isso é amontoar brasas sobre a cabeça dessa pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso pode ser uma chance de que essa pessoa, por essa espécie de constrangimento, essa pessoa mudar o seu pensamento, mudar a sua atitude e ser recuperada. Veja que a palavra de Deus, o alcance da graça de Deus, o alcance do amor de Deus, chega até ao meu inimigo. Até o meu inimigo tem a possibilidade de ser recuperado quando eu abençoo a vida desse inimigo. Enfim, isso é o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a fé, sobre ser uma pessoa de fé. O que é ser uma pessoa de fé? Ser um cristão genuíno, ter sido alcançado pela graça de Deus, ter sido justificado por Deus, estar sendo santificado pela ação do Espírito, viver como um sacrifício vivo para a glória de Deus, exercitando os dons para abençoar, para edificar o corpo de Deus, vivendo em comunidade, servindo os meus irmãos, rejeitando então os padrões e valores do mundo que se opõem aos valores de Deus, e viver em paz com todos, abençoando até mesmo o meu inimigo, para, se possível, recuperar essa pessoa, recuperar esse inimigo. E o ponto-chave de tudo isso é o amor. Porque a decorrência da justificação que Deus aplica à minha vida pela graça, completamente pela graça, devem ser manifestadas no amor prático, no amor que eu tenho, no amor que eu vivo pelos outros que estão ao meu redor. E é por isso que essa sim é a vida
que vale a pena ser vivida. Porque a vida que vale a pena serve vida. Quer dizer, serve a própria vida e serve as outras vidas. A vida que vale a pena é servir com a vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a cada dia a apresentar a nossa vida diante dele em serviço de amor aos nossos irmãos e até mesmo aos nossos inimigos. Amém. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar.
Bom dia, família IBNU, sou eu, a Priscila. Eu vim para mais um momento de dízimos e ofertas e hoje eu queria ler com vocês um trecho de Isaías 54:10 que diz assim, ó: As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. Na versão da NVI diz que a fidelidade do Senhor é inabalável. Bom, diante de tudo que a gente tem visto, dos contornos dramáticos desse conflito entre os judeus e palestinos, mais a guerra da Ucrânia, a guerra da Síria que já existe para mais de 10 anos, a certeza que existe no nosso coração é de que as pessoas precisam urgentemente ser tocadas pelo amor de Deus, porque Ele transforma, Ele liberta, Ele apazigua, Ele cura feridas. E aqui, como em Isaías diz, que a aliança que Deus tem com a gente é de paz, nunca vai ser quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. Poxa, as pessoas precisam conhecer esse Deus, precisam saber essa verdade, desse amor, dessa aliança de paz que Deus quer selar com a gente. Graças a Deus nós somos uma igreja missionária, preocupada com o entorno, para além dos muros da nossa igreja. Olhamos sim muito para nós, para dentro de nós, cuidamos da nossa comunidade, mas a gente tem essa visão de que as pessoas precisam ser tocadas e conhecer esse amor verdadeiro, porque não existe conselho de segurança, não existe relações diplomáticas, não existe OTAN, não existe poderio bélico que seja capaz de solucionar a longo prazo e de curar as feridas desses povos já tão sofridos. Então eu convido vocês agora para participar desse momento de dízimos e ofertas, na certeza de que a nossa liderança, sempre tocada e movida e orientada pelo Espírito Santo, tem um zelo muito grande por esses recursos, para que as vidas das pessoas possam ser transformadas com a verdade e com o amor de Deus. Senhor Deus, muito obrigada pela nossa igreja, pela nossa comunidade, que a gente possa sempre fazer a diferença, brilhar a Tua luz e levar as Suas promessas de amor e de paz para quem não Te conhece, Senhor. Obrigada por esses recursos, continue a orientar a liderança na melhor forma de usar esses recursos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Estudar a Bíblia, estudar um pouco da história da nossa fé, os fundamentos, as pessoas que passaram já e pensaram e tiveram experiências como base para a gente poder também viver a nossa vida, entender o que já foi feito e acertado, ou o que já foi feito e como erro, né, para aprender, a gente precisa ter essa base. Vamos estudar juntos, então, aqui na IBNU. De quarta e quinta, às 19 horas, nós temos 2 cursos incríveis rolando nesse momento. São 2 meses de curso e um é Teologia, Liberdade e Escravidão. Nós estamos tratando 2 livros diferentes, mas muito interessantes, Filemão e Tiago, que você vai se apaixonar ao estudar. E na quinta-feira nós temos o curso de História da Igreja no mundo e no Brasil. Então você não pode perder essa oportunidade de aprender e se aprofundar nesse estudo. A IBNU está presente como uma comunidade que recebe pessoas tanto presencialmente aqui em São Paulo, mas também para você que está em qualquer lugar do mundo e que queira fazer parte da nossa igreja como membro online. Nós temos um grupo de novos membros em que nós apresentamos a IBNU com um pouco mais de detalhe, aquilo que é a teologia e a compreensão da IBNU sobre os temas mais importantes da nossa identidade em uma série de encontros. Nós temos 2 grupos que funcionam completamente pela internet, são encontros virtuais às segundas e às quartas-feiras. Se você tem interesse de participar desse Geek, Grupo IBNU para a comunidade online e para novos membros, então entre em contato com a Conexão e faça parte do nosso Geek de novos membros. Foi top tudo que a gente pôde participar aqui, não foi? Eu tenho certeza que você foi abençoado pelos louvores, pelo momento de intercessão,
que você foi tocado pelo Senhor no momento de oferta e que você aprendeu no estudo da palavra. E é por isso que eu quero convidar você a seguir a IBNU nas nossas redes sociais para que você não perca nenhum tipo de informação que nós temos e continue sendo abençoado. E peço mais, não só que você siga a gente nas redes sociais, seja ela no YouTube, no Facebook, no Instagram, mas que você também compartilhe os nossos conteúdos. Eles são gratuitos e o nosso objetivo realmente é ser uma grande bênção em todo lugar. Que Deus te abençoe, uma boa semana.